Olá, sejam todos bem-vindos, né, ao nosso podcast do Conselho Estadual da Jovem Advocacia. E hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema de como começar na Jovem Advocacia, né, em específico na área trabalhista. E hoje a gente está recebendo aqui a doutora Giovana Holanda, né, que ela é vice-presidente da Comissão de Direito do Trabalho da UB Piauí, ela é diretora da Associação Piauiense de Advocacia, PAC, né, e ela é pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Doutora Giovana, muito obrigado por aceitar o Eu que nosso convite, agradeço. né, e hoje a gente vai falar um pouco de como começar na Jovem Advocacia, né, de como começar. A gente sabe que o cenário do direito ele é muito dinâmico, né, e a gente precisa a todo momento se atualizar, né, a gente tem um cenário aí que a todo momento ele vem se redesenhando, né, e a gente vai trazer hoje reflexões, né, em especial para a Jovem Advocacia Trabalhista, de como começar nessa seara específica trabalhista. Doutora Giovana, mais uma vez seja bem-vindo, né? E a gente queria saber como foi a sua primeira audiência, né? Qual foi as suas, qual foram de fato as suas expectativas que você teve, né, durante esse início de carreira? Olá, muito boa tarde, né? É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite do Seja. E quando eu falo de advocacia trabalhista, eu acho que meus olhos brilham. Eu sempre digo que na advocacia trabalhista, a gente tem, assim, dois caminhos. Tem o caminho que você pode advogar para o trabalhador e tem o caminho que você pode advogar para a empresa. Geralmente é muito comum que no começo você já comece a desenhar para qual caminho você vai seguir. Como foi que aconteceu comigo? E aí eu sempre falo isso em cursos e palestras que eu dou. Às vezes o advogado, ele pode pegar alguma coisa que ele já viveu. Por exemplo, eu sou filha de comerciante, então meus pais sempre tiveram empresa. Então, para mim, quando eu pensei na advocacia trabalhista, né, foi quando eu fui fazer a OAB, fiz em Direito do Trabalho, e aí, no nono período, eu passei, eu falei, meu Deus, eu acho que eu gostei disso aqui, essa área aqui é legal. Aí meu pai disse assim, você vai advogar só para trabalhador? Eu disse, calma, pai, eu não sei nem como é que funciona. Deixa eu Estou começando descobrir, tô agora. começando agora, calma. E foi quando eu vi o outro viés da balança. Eu falei, olha, mas dá para eu advogar para a empresa também. Eu falei, pai, tem esse outro lado aqui. Olha que interessante, dá para a gente advogar pela empresa, dá para fazer documentações para a empresa, regulamento interno, compliance. Então, quando eu comecei a advogar, né, com o meu sócio, já a gente já saiu da faculdade juntos, eu olhei para a advocacia trabalhista e eu olhei a advocacia para a empresa rentável, porque eu falei assim, olha, eu acho que na advocacia para a empresa é a mais fácil para o jovem advogado ganhar dinheiro. Por quê? Porque ele cobra o valor da defesa e ele tem que receber até a hora da audiência. Então, quando o cliente empresa te procura, provavelmente a audiência dele vai ser daqui a um mês e meio no máximo. Então, ele tem até lá para te pagar. Então, aí, eu acho que foi o pulo que eu falei assim: dá para a gente começar a ganhar dinheiro logo, advogando para a empresa. Então, Presa. inicialmente foi isso. E é verdade, né? Você trouxe aí duas searas importantes. A gente pode tanto advogar para o trabalhador, né, Sim. como para o reclamado, né? Uma coisa não exclui a outra, né? Mas aí, Exatamente. falando para a advocacia em si, o que eu pensei? O que o jovem advogado precisa? Ganhar dinheiro. No início de Então, no carreira, início de carreira, justamente. Então, o que eu pensei? Quando eu advogo para a empresa, nessas defesas trabalhistas, eu já consigo rentabilizar minha advocacia. E as minhas primeiras duas audiências, quando você me perguntou qual foi a sua primeira audiência, eu estou lembrando de duas que eu acho que foram assim muito perto. E as duas já foram advogando para a empresa. Então, assim, aquela audiência que você vai tentar fazer uma conciliação ou vai tentar logo mitigar os riscos para o empregador, que você consegue, como advogado, jovem advogado, cobrar ali o seu valor e já resolver o problema da empresa. Então, acaba que todo mundo fica muito satisfeito. exatamente. Doutora, no início da advocacia, né, a gente comete alguns erros, né? Sim, Isso é natural, isso a gente não nasce aprendendo tudo. A faculdade ela nos dá uma base jurídica muito grande, né? E só que na experiência a gente pega na prática, com né? Com certeza. os longo do tempo a gente vai de fato aí se aprimorando cada vez mais. Você consegue nos dizer qual foram os erros que você cometeu no início da advocacia, que você Olha, poderia ter evitado também? então, quando eu comecei a advocacia, quando eu comecei a fazer audiência, eu peguei o período da pandemia. Então, eu passei ali um ano e meio fazendo só audiências online. Eu não tive aquela já de começar a fazer as audiências no fórum, aquela questão presencial. Presencial. Então, eu acho que isso acabou ajudando, Daniel. Por quê?
Antes de eu entrar na minha audiência, o que eu fazia? Eu entrava ali na pauta, ficava ali quietinha e ficava vendo as outras audiências. Então, eu acabava pegando o feeling da coisa. Então, assim, esse momento agora, eu vou falar o quê? Ou é que primeiro vai ser a testemunha do reclamante ou do reclamado? Então, para mim, isso ajudou porque eu acabava vendo como os outros estavam fazendo e replicava. E para o jovem advogado, ele pode fazer a mesma coisa. Ele pode ir lá para o fórum também, assistir algumas audiências. Outra questão muito boa também é você assistir sustentação oral. Então, quando você assiste várias sustentações orais, você acaba pegando o feeling de como é que você vai fazer. E aí, nessa parte, eu acho que a pandemia me ajudou bastante. Você falar uma coisa interessante, né? Que para o jovem advogado já pegar a experiência com outro advogado, né? Sim. Semana passada mesmo, eu levei um colega meu que tá com um mês que ele recebeu carteira, e aí ele sempre tinha, olha, doutor, quando você for, você me convida, que aí eu já quero pegar uma experiência, já quero ver como é que acontece, os procedimentos, que isso de fato a gente consegue aprender na prática, né? Então, se você já tiver um colega advogado já experiente, né? Pega essa oportunidade com ele, né? Sim, com Para que de certeza. fato a gente consiga aí tirar essas dúvidas. Porque como os juízes falam, né? A audiência acaba sendo um pouco tensa, né? Porque tem um jogo de interesse de ambos os lados, né? Mas aí a gente que já tem essa experiência, a gente leva para o jovem advogado, né? Que não é esse medo todo que a gente deve acontecer. O que eu acho, Daniel? Eu acho que o nervosismo, ele nunca passa. Exatamente. Eu acho que nunca passa. Eu acho que a gente vai ter, assim, 40 anos de advocacia e a gente vai continuar nervoso. E eu acho que é o nervosismo que diz pra gente que a gente está no caminho certo. Por quê? Se eu estou advogando pela empresa, eu tenho um problema. A empresa está ali com um processo que, se ela perder, ela vai ser condenada em tantos reais. Eu preciso ter responsabilidade sobre aquilo. Se você está advogando para o trabalhador, você tem ali uma vida, porque foi um contrato de trabalho, foram verbas que não foram recebidas, aí pode ser um dano moral, um assédio. Então, eu acho que o nervosismo, ele faz parte. Quando o jovem advogado começa a advogar, eu acho que ele pode pensar assim, não, que horas é que eu paro esse nervoso? Eu acho que nunca. Nunca. Até porque muitas vezes, doutora, a gente não tem como prever de fato como é que vai acontecer, né? As testemunhas, muitas vezes acontece muito em relação à parte da empresa, já coloca a contestação em segredo de justiça. Então a gente não sabe nem o que os documentos que foram juntados, a gente está ali, muitas vezes, quando a gente está pelo reclamado, a gente está acreditando no que ele falou, né? Lógico. E aí aconteceu semana passada, né? A empresa juntou 35 documentos, todos em segredo de justiça. Meu Deus, que documentos são esses, né? Aí, na hora da audiência, a gente já pede o juiz para tirar ali o segredo de justiça, né? E aí você fala uma coisa interessante, a gente nunca perde o medo, né? Eu lembrei agora de um professor de oratória que eu tive, que ele fala, por mais experiente que a pessoa, né, seja, quando ela vai dar uma palestra pelo público desconhecido, a sua base treme, né? Então, por mais que você pode ter aí 10 anos de experiência de palestra, né? Então, quando você vai dar uma palestra para um público desconhecido, é lógico que você não sabe o que vai acontecer, como é que vai se... Claro que você se prepara, tem tudo, né? E quais são as dicas que você dá aí para o jovem advogado na sua primeira audiência, né? O que ele deve tomar como cuidado, né, na sua primeira audiência? Eu acho que a nossa primeira audiência, como a gente falou, nunca vai passar esse medo. Mas o que pode nortear a gente é a técnica. Isso. Então, assim, hoje em dia tem até as pessoas falam, mas você não precisa fazer pós-graduação. Eu acho que precisa, Daniel. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente não sabe a prática da advocacia. Então, quando você entra numa pós-graduação que fala sobre advocacia, que você tem professores que são advogados, você começa a ver aquele direito de uma forma totalmente diferente. Bem mais específico. Bem mais específico, com certeza. Quando eu iniciei a minha primeira pós, eu passei na OAB no 9º período, e na época, não sei se hoje pode, eu comecei a pós já no 10º período, então eu fiz o 10º período e a minha pós-graduação. Já foi uma visão completamente diferente. Então, o que eu acho que pode ajudar o jovem advogado na primeira audiência é a técnica. E como eu te disse, observar outras audiências, porque quando você entende o panorama de como funciona a coisa, você consegue desenrolar. Que me perdoem as outras áreas, né? Mas eu acho que a advocacia trabalhista é a que a gente... aquele famoso estado, quem sabe faz ao vivo. É onde a gente realmente consegue ali advogar, sabe? Por quê? Logo eu tenho contato com o juiz direto. Em algumas outras áreas você não tem isso. Então, às vezes, se você advoga mais em juizado especial, é difícil você ver um juiz em alguma coisa de juizado especial. Na advocacia trabalhista, não. Qualquer audiência que a gente for fazer lá, a gente está sentado aqui com o magistrado do nosso lado, né? Então, assim,
A área trabalhista, ela exige muito do advogado, mas ela exige uma parte técnica que o advogado precisa conhecer. Eu preciso saber qual é o rito da audiência, é um rito sumário, é um rito sumaríssimo, é ordinário, porque tudo isso influencia. E para que o advogado e o jovem advogado entenda que, às vezes nem o juiz sabe o procedimento. Acontece. E aí, eu só lhe interrompendo, doutora, essa audiência que eu tive semana passada, que eu citei anteriormente, é um assunto muito específico da empresa, né? Então, assim, o juiz, para ouvir o depoimento, tanto do reclamante como o depoimento pessoal, ele precisou fazer toda uma contextualização. Até eu mesmo tive uma certa dificuldade para entender um pouco do conteúdo, né? Então, assim, você nota que até mesmo o juiz estava aprendendo na hora, né? Aprendendo sobre o caso, porque, claro, ele sabe as leis, sabe a jurisprudência, mas era algo muito específico de rotineiro de dentro da empresa, né? Que às vezes o advogado também tem que fazer os apontamentos, excelência, só pela ordem aqui, só para você entender, assim que funciona na rotina da empresa. Exatamente. Então, eu percebi que o quanto é importante, né, ter uma instrução correta, eficaz, né? E aí eu costumo dizer que quando a gente, antes de a gente ir para a audiência, claro, né, a gente tem que fazer uma reunião até para fazer as devidas pontuações, os apontamentos que precisam ser feitos durante a audiência, conversar com as testemunhas, até para a gente fazer ali um alinhamento devido. Então, eu notei que, nossa, eu fiquei assim tão impressionado com o assunto específico, que era um assunto muito técnico mesmo, que o juiz ficou, é assim que funciona? Nossa, eu não sabia, mas aí ficou indagando, né, de fato, e isso é muito interessante o que você falou. Quando eu atuo para o reclamante, eu sempre gosto de fazer na minha inicial, e já dou a dica aí para os jovens advogados, fazer um quadro resumo. Por quê? Imagina, o juiz pega uma pauta, às vezes ele tem 5, 6, 7, 8 processos de instrução. Vamos dizer 5 processos de instrução. Mas 5 processos para você abrir na hora, entender todo o cenário, é complexo para o juiz. Então, nas minhas iniciais, eu gosto de fazer os quadros resumo, porque eu já digo especificamente o que eu quero ali. Exatamente. Então, o meu processo é de reconhecimento de vínculo, ou o meu processo é de assédio moral com base em tal argumento. O juiz abriu o meu processo, ele já viu. É muito mais fácil dele fazer uma instrução. E a segunda coisa é a gente levar tudo organizado para a audiência. Eu pego sempre meu papel, digito tudo, todo o roteiro da audiência. Eu faço isso, as perguntas para o reclamante e para o reclamado. Porque um bom juiz, ele já faz muita pergunta boa. Ele já ajuda muito o advogado. Já elimina muitas perguntas que você fez. E se você fez ali, o juiz já perguntou isso, ou então o reclamante, o reclamado, confessaram alguma coisa, tu falou, já falou isso aqui, já vou... Essas 3 aqui eu já não pergunto, porque ele já falou o que eu queria. Exatamente. Então, um bom advogado, e um advogado que queira... Está iniciando, né? Que está iniciando, ele precisa do roteiro dele. Então, isso aí eu acho que é a melhor dica que a gente pode dar para a advocacia tenha o seu roteiro para sua audiência trabalhista. E é claro que algumas perguntas vão surgindo no momento, né? No decorrer da audiência. Isso e aí, o famoso, quem sabe, faz ao vivo. A gente precisa ter o feeling de desenrolar ali. Mas quando você conhece o processo, você conhece o direito do seu cliente, é tranquilo isso. Exatamente. E aí, uma dica importante também que a gente traz, você nunca deve ir para um processo, né, sem ler antes, sem entender E aí eu trago até um exemplo aqui, eu tive uma audiência, com uns 2 meses, que aí o advogado da outra parte, ele foi indicado em última hora, né, cerca ali de 1 hora antes. E aí o juiz fez uma determinada pergunta para o advogado, né, da empresa, e aí ele falou assim, excelência, eu estou aqui porque eu fui... colocado em cima da hora, né? Porque o advogado, de fato, de origem do processo faltou. Sim. E aí fui colocado em cima da hora. E aí o juiz fez uma determinada pergunta que o advogado não soube responder. E aí o juiz fez a seguinte afirmação, né? Olha, como é que você vai para uma sala de cirurgia se você não conhece o procedimento? Né? Então, assim, o seu paciente está correndo um risco muito grande, né, nessa audiência. E aí, infelizmente, ficou um clima um pouco, né, constrangedor, mas Daniel, isso é muito comum, sabe, na parte de acordo. Quando eu faço muito acordo, porque eu trabalho muito para empresa, né? E algumas empresas eu já sou advogada fixa das empresas, né? Sim. Quando eu vou para uma audiência trabalhista que eu estou pela empresa, eu já boto os valores assim na ponta do lápis. Por quê? Eu já vi o processo, eu já sei o risco, eu sei o que a empresa não tem de documento, eu sei o que ela seria condenada. Mas eu vejo muito que às vezes os advogados dos reclamantes não vão. E às vezes colocam valores hipotéticos. Isso dificulta muito a tratativa de um eventual acordo. E às vezes os juízes brigam também. Porque eles falam assim, olha, como é que você está aqui e você não sabe quanto é que ela tem que receber?
Entendeu? Então, assim, em audiências, você, jovem advogado, seja específico nos valores, até para fazer contrapropostas. Exatamente. Então, tu chega numa audiência e você fala, eu falo assim, olha, doutor, eu somei aqui e a gente consegue chegar no valor de 5 mil, porque eu englobei 13º, aviso prévio, FGTS. Aí o advogado fala, a nossa contraproposta é 25. Mas é 25 baseado em quê? Em que valores O você juiz chegou já nos faz essa 25? indagação, exatamente. Da hora que você tirou 35%. E Justo. você trazendo esse caso, eu me recordo de uma audiência que eu fiz, e aí a gente sentou com a reclamante antes, a gente fez o cálculo, e a gente disse, olha, os valores que tem a receber é isso aqui, que era uma reversão de justa causa, de sem justa causa para, perdão, de Com justa causa para sem justa isso, causa. exatamente. E aí a gente fez os valores, ó, você já recebeu um valor anteriormente, mas se a gente conseguir a reversão, você recebe esses valores X. E aí a gente foi para a audiência já, ela já explicou o valor e tudo. E aí a empresa trouxe uma proposta de acordo, que era basicamente o que a gente já havia Sim, já tinha conhecido. conversado com ela, né? Isso. E a gente explicou para ela. Ela disse que não aceitava o acordo Uhum. porque queria tudo que era de direito, Sim. né? E aí o juiz se voltou para mim, doutor, você não conversou com seu cliente antes? Doutor, eu conversei e expliquei para ela. Aí eu lembro que o juiz falou assim, pois vira a cadeira para mim, o que que você entende que é direito seu? E ela simplesmente não soube dizer, doutor, eu quero tudo que é de direito meu. Sim. Aí o juiz foi analisar a petição inicial e foi fazer ali uma média de cálculo. Olha, o valor que está proposto é esse valor. Aqui está pedindo um dano moral, mas eu vejo que não cabe dano moral, então O juiz não... já faz aquela avaliação do juízo, já, do Isso, julgamento, então... possível julgamento dele, né? Exatamente. Então, basicamente, isso que você trouxe é muito importante, né? O advogado, quando ele vai para a audiência, mesmo que seja uma audiência de conciliação, ele precisa mensurar ali quais valores são corretos até para apresentar. Isso, porque aí fica a tratativa difícil com o cliente. Eu estava fazendo uma defesa, 3 defesas de uma empresa que fechou, e aí a cada pedido era assim, estima-se o valor de 15 mil. E às vezes era um pedido de férias, para o TSPC. Estima-se o Esse valor de valor. 10 mil. Estima-se 15 mil. No final, o valor do processo dá 150 mil. E no final ele não especificou nada. Nada. E aí, quando ele vai. Aí imagina, tu diz pro teu cliente: olha, eu fiz aqui um processo, que às vezes eles olham no Jus Brasil o valor da causa, ou às vezes eles pedem a cópia do Acontece muito. processo. Isso. Aí tá lá o valor de 150. Tu vai para uma audiência, eu ofereço 20, tu não vai querer aceitar. Mas é porque você não entendeu o que estava especificado. Então, os jovens advogados precisam, nas suas iniciais, fazer essa ponderação de valores, porque às vezes fica difícil até atrativo com o próprio cliente dele. Exatamente. Eu costumo dizer que, às vezes, quando eu peço dano moral dentro da petição trabalhista, eu falo, ó, isso aqui o advogado, no caso do reclamante, né, sempre coloca um pouco a mais, mas isso não Sim. vai garantir que você vai ganhar esse valor. E a gente acaba tendo uma média, olha, Isso. geralmente aqui o tribunal dá o valor de 5, 7, a gente acaba também sabendo mais ou menos quanto seria. O advogado e o jovem advogado que está iniciando, ele precisa fazer essa liquidação correta do valor, mesmo que não seja um valor exato, mas que seja um valor ali condizente com a realidade, né? A gente não pode apresentar... Até também para não receber, Daniel, uma proposta que seja ruim para o cliente dele. Com certeza. Então, imagina assim, se eu tenho certeza que o meu cliente ganharia 10, a proposta da empresa é 9, eu posso ponderar. Mas aí, se eu tenho certeza que meu cliente ganharia 10 e a empresa oferta 3, não tem como, não tem condição, né? tá muito Então, abaixo da isso, média. O advogado realmente precisa saber para que ele não cause prejuízo para o cliente dele e para os honorários dele, porque quanto mais o cliente dele ganha, mais ele ganha também, né? Com certeza. Doutora, e na advocacia, em especial na advocacia trabalhista, a gente está tendo, né, como o nosso direito é muito dinâmico, Sim. né, a gente está tendo aí ao longo do tempo muitas transformações, né, e aí eu queria dar sua opinião, qual foram os temas, né, que impactaram na advocacia trabalhista, né, os principais temas. Eu acho que o tema do momento é a pejotização, né, que eu que advogo para a empresa, um belo dia falaram, vamos suspender todos os processos, e aí as empresas já ficam doidas, a partir de hoje a gente não contrata mais ninguém, é só contrato. Essa CLT. É só pessoa jurídica. E aí acaba tendo uma confusão das informações que saem na mídia, das informações que as empresas têm, né? Então a gente, como advogado, tem que saber filtrar isso. Mas eu acho que a pejotização é o tema do momento que mais influencia na justiça do trabalho em si. Mas eu costumo dizer, Daniel, que eu sou advogada, predominantemente eu sou advogada de empresas. Eu também tenho clientes trabalhadores, mas predominantemente eu advogo para empresas. Mas a gente precisa, quando a gente fala da pejotização, lembrar que sem a justiça do trabalho, eu não tenho processos para advogar para a empresa e nem para advogar para o reclamante. Então, assim, o que o advogado trabalhista ele precisa? Defender a justiça do trabalho.
Então, não é porque você é advogado de empresa que você não vai defender a justiça do trabalho. Isso está completamente errado. Porque sem a justiça do trabalho, como é que eu vou ter emprego? Como é que eu vou ter meu pão de cada dia, né? Falando Justamente. Então, popular assim, isso. dos temas que a gente tem, claro, acho que o que mais está repercutindo é a pejotização. Agora a gente teve até a volta de alguns processos, né, que vão começar a andar, porque alguns Isso. juízes não estavam fazendo nem instrução. E fica aí no limbo para a gente saber se, de fato, essa discussão vai para a justiça comum, se realmente ficar caracterizado que era um contrato ali, pessoa jurídica com validade, né? Ou se a gente vai fazer toda essa análise na justiça do trabalho e depois para a justiça comum, ainda não sabemos, né? Mas o que eu gosto sempre de avisar para os jovens advogados, né, para a advocacia trabalhista, é que a gente precisa valorizar a justiça do trabalho. Até porque, quando a gente advoga, e a gente acaba advogando em algumas outras áreas, a gente vê que não tem justiça tão eficaz igual a nossa. Então, a Muito gente, especializada, muito eficaz, muito né? eficaz, com profissionais muito bons, com juízes que entendem muito da matéria. Então, a gente precisa realmente ser muito a favor da justiça do trabalho. Doutora, a gente também tem outros temas também que estão aí sendo Sim. discutidos, né? A questão do teletrabalho, inteligência artificial, né? A gente tem aí também um novo tema que tô até escrevendo um artigo sobre isso, né? Sobre a subordinação de algoritmo, né? Sim. E aí, como que o jovem advogado deve se preparar para poder ter aí um bom resultado nesses temas? Eu acho que aí é muito a parte técnica também, né? O jovem advogado, ele tem que se manter atualizado. Sim, sim. Até para que ele possa, quando ele vê um caso desse, ele consiga ver um processo que seja vantajoso, ou quando ele estiver advogando para a empresa. Por exemplo, ontem, Daniel, uma das empresas que eu assessoro entrou em contato comigo, Giovana, olha, meus funcionários não estão cumprindo o horário direito, eu não sei mais o que eu faço. É em uma filial que tem no Maranhão e o dono está aqui, ele não consegue fiscalizar diretamente, mas ele vê por câmeras e tudo. Isso. Eu quero colocar o ponto eletrônico no celular deles. Aí eu, opa, Calma, calma, não é calma. assim também. Olha, o ponto eletrônico pelo celular, dessa geolocalização, ela é possível. Mas qual é a corrente dominante aqui? Que a empresa deve fornecer um celular específico, não pode ser o celular próprio do trabalhador. Então, o que é isso aqui? É atualização. A gente precisa estar vendo os temas do momento, a gente precisa estar vendo as discussões do TST para que eu não passe uma orientação errada para o meu cliente. Então, imagina só, se eu digo, não, dá certo, bota aí o ponto no telefone pessoal de todo mundo. E daqui a um ano ele recebe um processo. Um processo cobrando pelo aquele... É como se... Aquela dica ali que eu dei para tentar facilitar a vida dele podia trazer ali um prejuízo para ele. Exatamente. Então, o jovem advogado precisa estar atualizado com os temas. Eu também eu tenho essa experiência de advogar para a empresa e, de vez em quando, eu recebo um telefonema. Doutor, aconteceu um problema X, assim, assim. Muitas vezes, claro, que a gente não tem resposta para tudo, Sim. né? Eu falei, calma, eu vou lhe dar uma resposta no final do dia, porque às vezes é algo E eu gosto sempre de da dar dinâmica jurisprudência Pronto. sobre o tema. Porque, às vezes, tu, como advogado, pode estar falando assim, rapaz, pelo que eu percebi, dá para ir por essa linha. Aí tu começa a ver os julgados, tu fala, Não dá. não dá não. E aí eu costumo dizer que a gente tem que observar os parâmetros local, né? Porque a gente tem aqui o Maranhão do lado, a gente tem o Ceará do lado, a gente tem o Piauí aqui. Então, muitas vezes, a gente precisa entender o que aqueles tribunais estão decidindo, né? Verdade. Pela localidade. E aí... E às vezes tem decisões bem diferentes. E até os próprios juízes. Às vezes você tem um juiz aqui de Timon que tem um posicionamento, até numa forma de audiência, que o juiz daqui de Teresina não tem. Exatamente. O que é que acontece identifica muito. isso pra gente? A prática. Exatamente. Infelizmente, a gente tem que aprender no dia a dia, né? No dia a dia, com certeza. Então, assim, isso é interessante que você falou, né? Eu já, voltando ao que eu falei anteriormente, e aí eu falei, calma, que eu vou pesquisar como é que tá acontecendo, até para dar uma informação correta, né? Porque, de certa maneira, isso vai me responsabilizar. Então, a gente precisa ter esse... Qual é a dica que a gente dá para o jovem advogado? Você vai dizer para o seu cliente assim, olha, eu vou elaborar um parecer e até o final do dia ou da manhã eu lhe mando esse parecer. Que aí é o tempo que você tem para estudar sobre aquele caso ali e poder dar uma resposta para ele. E até porque a gente também não tem todas essas respostas para dar naquele exato momento, né? Então a gente precisa ter essa cautela. Ou às vezes a gente está numa audiência, a gente está numa diligência, a gente não consegue, de fato, ter uma resposta eficaz, né? Isso, com certeza. E a gente tem, na sua opinião, o SF ele vem desenvolvendo um papel muito importante, né? Principalmente na justiça trabalhista, né? A gente teve agora, foi suspensa, né, a multa em relação à NR1, né? Sim. Do STF. O que você acha do Supremo Tribunal Federal frente à Justiça do Trabalho no dia de hoje? Hoje a gente tem um embate, né? É isso. Porque às vezes é como se o STF quisesse
afastar um pouco do seu trabalho temas que para a gente já eram considerados essenciais, Consolidados, tá? consolidados, justo. Isso acaba dificultando um pouco, assim, até a mente do próprio advogado com incertezas. Às vezes o advogado fala assim, e aí, além do advogado, os clientes também, principalmente se eles forem empresas, que eles vão falar logo assim, acho que o trabalho vai acabar. E por quê? Por causa dessas notícias, Sim, sim. né? Então, o STF, às vezes, com alguns posicionamentos, eles enfraquecem, igual eu disse anteriormente, enfraquecem a justiça do trabalho, que enfraquece a sociedade. O que o advogado, ele tem que primar pelas relações de trabalho, entendeu? Eu sempre digo, para mim, a advocacia trabalhista, desculpa as outras áreas, é a mais importante de todas, porque sem o trabalho não existe nada. Qualquer relação que a gente tem é uma relação de trabalho, então a gente precisa ter padrões sobre como aquilo ali vai funcionar, né? Isso você advogando para o trabalhador ou para a empresa, Exatamente. independente, né? Porque se eu não tenho padrões, eu não vou ter ações para nenhum dos dois Com lados, certeza. né? Então é isso. O STF está vindo ali por uma onda que a gente pode considerar de incertezas em alguns temas. Precisamos aguardar muita coisa que realmente vai ser decidida, que influencia na nossa área diretamente. Somente essa questão Mas, da pejotização, né? E principalmente a aí, questão da fazendo pejotização. outra pergunta, na sua opinião, você acha que a justiça comum, ela está preparada para receber esses processos sobre pejotização? Se porventura vier a ocorrer? Eita, uma saia justa aí. Que a gente não pode falar mal das outras justiças. Então, o que pra gente é difícil como advogado trabalhista? Como a gente tem uma justiça que é especializada e que é célere, e a gente tem um tribunal aqui, né, que tem muitas premiações, realmente é um tribunal muito atuante. Se a gente compara o nosso tribunal e a nossa justiça com qualquer outra justiça comum, a gente vai dizer que aquela justiça está demorando, entendeu? É um pouco Então, complicado, né? é complicado. Complexo, Quando a gente faz o comparativo com a nossa área, é especializada. muito complexo isso. Então, pode ser que, se ficar definida a pejotização, que quando foi feito um contrato, né, um contrato realmente que a pessoa era pessoa jurídica, essa discussão vai toda lá para a justiça comum, a gente pode sim ter processos que durem aí bons Muitos anos. anos. E fora, doutora, que a gente vai tratar aí com casos bem específicos, né, de cálculo trabalhista. É A Justiça do verdade. Trabalho tem sistemas próprios para manter, no caso de uma execução, por exemplo, né? Sim. Claro que a Justiça Comum tem também alguns meios, mas eu acredito também Mas é que mais mais especializado, né? Com certeza. O especializado. calculista já é acostumado com PJ Cal, que tem tudo isso. Doutora, a gente já está chegando ao fim, né, do nosso Já passou podcast. tão rápido. Foram tantas perguntas muito boas, né? E aí, pensando nos próximos passos, né? Quais habilidades que você acha indispensável, né? Para que o jovem advogado possam ter aí na carreira trabalhista? Comunicação. É a habilidade essencial que o advogado trabalhista tem que ter, comunicação. Por quê? Porque a nossa advocacia é uma advocacia ativa. Então, como eu te disse, a gente, numa primeira audiência, a gente já tem contato com o juiz, a gente tem contato com o advogado da outra parte, a gente tem contato com as testemunhas. Então, a maior habilidade que o advogado deve ter é a comunicação e, consequentemente, a oratória. Então, o jovem advogado quer fazer um curso paralelo ali, faça um curso de oratória. Assim, já vai lhe ajudar Dá muito. bastante, né? No dia a dia, né? Até. Com certeza. Porque você trata com muitas pessoas e você tem que saber como é que é esse manejo com cada um. Então, a comunicação, ela é essencial. E agora a gente vai aí para encerrar, né, nosso podcast aí com um Certo. bate-bola, perguntas rápidas, Certo. até uma forma de conhecer nossa convidada, né? Uma palavra que define a advocacia trabalhista. Paixão. Uma dica de um livro. Sonho grande. Nossa, muito interessante, né? E uma habilidade que o jovem advogado deve ter no início de carreira? Comunicação. Comunicação, né? Então, gente, a gente está encerrando o nosso podcast. A gente quer Foi agradecer muito bom. a doutora Giovana, né, Eu que agradeço o convite do Seja. por compartilhar, né, sua experiência, né, suas reflexões acerca de vários temas pertinentes aí para a nossa jovem advocacia, em especial na nossa área trabalhista. E para encerrar, queria que você desejasse aí uma mensagem final aí para as pessoas que vão nos acompanhar, que nos acompanham. Quero dizer a todos os jovens advogados que não desistam. A advocacia trabalhista, ela pode dar retornos muito, muito bons para vocês. E tenham técnica, estudem. Quanto mais vocês estudarem, menos o nervosismo, né, vai bater ali na hora e mais confiantes vocês estão. E
a advocacia trabalhista, ela dá retorno. Quanto mais você investir nela, mais ela vai te dar retorno, tanto profissional quanto de clientes. Então, a minha mensagem é: apaixone-se pela advocacia trabalhista, que ela vai te devolver tudo que você vai dar ali para ela. Obrigado, doutora, e até o nosso próximo podcast, gente. Eu que agradeço.